A diabetes é o nome mais completo da doença, é chamado diabetes mellitus, tá? Pode ser conhecida também como apenas diabetes, né? Em alguns momentos vocês podem verificar que em algumas literaturas pode aparecer com o nome de diabetes pancreática, tá? Mas o nome mais comum que a gente conhece é diabetes, tá? A diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, tá? Hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo, né? Então, o que acontece? A gente ingere alimentos ricos em açúcar, como os carboidratos, né? Bem gostosinhos. E aí o nosso pâncreas, ele produz um hormônio. Esse hormônio chama insulina, tá? A diabetes, ela anda de mãos dadas, de mãos dadinhas, bem juntinho com a hipertensão, tá? Elas são muito unidas. Geralmente, quando a pessoa tem uma, ela tem outra. Geralmente, quando a pessoa aparece primeiro com diabetes, né, ela tende a desenvolver a hipertensão, né, com o passar do tempo, com a evolução da diabetes, tá? A diabetes é o nome mais completo da doença, é chamado diabetes mellitus, tá? Pode ser conhecida também como apenas diabetes, né? Em alguns momentos vocês podem verificar que em algumas literaturas pode aparecer com o nome de diabetes pancreática, tá? Mas o nome mais comum que a gente conhece é diabetes, tá? A diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, tá? Hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo, né? Então, o que acontece? A gente ingere alimentos ricos em açúcar, como os carboidratos, né? Bem gostosinhos. E aí o nosso pâncreas, ele produz um hormônio. Esse hormônio chama insulina, tá? Então, o nosso pâncreas, ele produz esse hormôniozinho aqui, tá? De nome insulina. Esse hormônio, ele é importantíssimo para que o nosso organismo ele absorva, né, a glicose, para que nós tenhamos energia. A glicose é o produto, né, dos carboidratos que a gente ingere, né, depois que o nosso corpo metaboliza, a gente tem a glicose, e ele é importante, ele é o químico mais importante para a gente ter o elemento não, gente, o composto mais importante para a energia, para que nós tenhamos energia, tá? Importantíssimo para a energia do nosso corpo, tá? Energia de ativação das células mesmo, energia para que as outras reações químicas aconteçam no nosso corpo, tá? Então, para isso, a glicose ela é muito importante, ok? Quem regula a quantidade dela e a absorção dela pelo nosso organismo é a insulina, tá? O pâncreas produz a insulina, o pâncreas é esse órgãozinho que está colorido aqui, tá? Ele fica ali próximo do nosso estômago, atrás do nosso intestino, e ele fica produzindo esse hormônio. Não é só esse que ele produz, mas aqui o foco é esse, tá? Para que para que aconteça essa regulação, né? A gente não fique com uma taxa muito alta de glicose no sangue ou com uma taxa muito baixa, tá? A insulina, ela mantém uma porcentagem, uma taxa ali normal, né? Que é até onde a gente pode ter, ok? Entendido essa parte? Então, glicose é o que a gente ingere quando a gente come alimentos ricos em carboidratos, tá? Muitos alimentos, a maioria dos nossos alimentos tem essa glicose, né? O que são os alimentos ricos em carboidratos? São derivados de pão, derivados de farinha de trigo, né? Pão, massas, os alimentos doce, né? Doce da cana-de-açúcar. As frutas têm um pouco de glicose, né? Na verdade, as frutas têm a frutose que a gente metaboliza e transforma uma parte em glicose. Isso daí é uma outra discussão. Enfim, o leite, enfim, vários alimentos e derivados desses alimentos, eles trazem para a gente esse composto, tá?
Então, glicose não é só açúcar, o açúcar branco, tá? Glicose está em muitos alimentos. Batatas, cenoura, enfim, vários alimentos de origem vegetal, a gente encontra esse composto, que é importante para a nossa saúde, é importante para a nossa sobrevivência, tá? Só que a gente não pode ter uma taxa muito grande desse composto, porque ele pode nos fazer mal, né? Vai trazer danos ao organismo. Por isso que o pâncreas vai lá, produz a insulina para que ela regule. Aí você vai perguntar assim, o que acontece quando a gente ingere muito além do que a gente precisa? Quando a gente ingere muito além do que a gente precisa, essa insulina ela vai retira esse excesso, né, de glicose do sangue e leva ela para o fígado. Tá? Lá no fígado ela fica guardada e aí ela vai ter um outro nome, ela vai chamar glicogênio. Então, esse glicogênio é a nossa reserva, tá certo? Nossa reserva de energia, ok? Quando a gente passa muito tempo sem ingerir glicose, essa taxa do nosso sangue tende a diminuir, a gente vai queimando essa reserva, tá? Agora, quando a gente ingere muitos alimentos de natureza de carboidratos, né? Muito açúcar, muitos carboidratos, principalmente carboidratos industrializados, que vêm dos refrigerantes, que vêm dos doces, que vêm do próprio açúcar da nossa casa, né? Esse excesso ele vai sendo tirado e armazenado, sendo tirado e armazenado, e quanto mais armazenado, mais a gente vai transformando isso em gordura, né? Não vai ficar só na forma mais de glicogênio, a gente vai transformar em gordura, e daí vem o sobrepeso, e vem, né, as outras coisas que a gente já sabe, a hipertensão, e pode trazer a diabetes, né? Esse excesso de consumo, esse consumo excessivo de alimentos à base de carboidrato é que pode trazer a diabetes para a pessoa também, né? Então, beleza, tá? Esse tópico aí, tudo certo, vamos seguir. O diabetes pode causar o aumento da glicemia, né? Que é a taxa, né? Que é a taxa da glicose no sangue, né? E altas taxas dessa glicemia pode levar a complicações no coração, nas artérias, nos olhos, né? A diabetes está muito ligada a problemas de visão, cegueira até, se não for tratado, enfim. Nos rins, nos nervos e por aí vai. Então, excesso de essa glicemia alterada no nosso sangue, ela é extremamente perigosa, tá? Os casos mais graves de diabetes podem levar à morte. Inclusive, antes de ter insulina, né, muita gente morria de diabetes. A diabetes hoje é uma doença que, se ela for tratada, a pessoa convive normal com ela, mas precisa de tratamento, precisa de uma dieta balanceada, de cuidados, enfim. Mas a pessoa convive normalmente com a diabetes. Mas antigamente, antes de ter insulina, por exemplo, né, ela era uma sentença de morte, a pessoa morria, porque não tinha como tratar. Ok? Então, existem dois tipos de diabetes, tá? Existe a diabetes tipo 1, ok? Que a gente vai falar dela agora. A diabetes tipo 1, ela é muito comum em jovens, adolescentes e crianças, tá? Significa que o adulto não tem? Claro que não, o adulto pode ter diabetes tipo 1, mas não é tão comum, tá? O que é o diabetes tipo 1? Vamos lá. Geralmente é uma doença crônica, não transmissível, né? Não transmissível porque não passa de pessoa para pessoa, vocês já sabem disso, tá? Ela é hereditária, tá? O fator hereditário aí ele é bem forte. Quando um dos pais ou os dois pais têm, as chances da prole vir a ter é muito grande, tá? Ela concentra entre 5 a 10% do total de diabéticos do Brasil, tá? Então, de todos os diabéticos do Brasil, entre 5 e 10% são diabéticos tipo 1, tá? Que tem esse tipo de diabetes. Cerca de 90% dos pacientes diabéticos no Brasil têm esse tipo de diabetes, né? O diabetes tipo 1, ele aparece geralmente na infância ou adolescência, como eu falei para vocês, no geral, mas adultos também podem ser diagnosticados com diabetes, tá? Diabetes tipo 1.
ok? Pessoas com parentes próximos que têm ou tiveram a doença devem fazer exames regularmente para acompanhar a glicose no sangue. Então, se tem alguém, mesma coisa da hipertensão, se tem alguém na família, a gente precisa ter cuidado redobrado, porque são esses cuidados redobrados e essa prevenção é que podem ser decisivos na hora da pessoa apresentar ou não, tá? Porque o fator hereditário aí, ele é muito forte, ok? É 100% seguro que filhos de pais ou de um pai ou de parente próximo com diabetes vai vir a ter? Não, não é 100%, mas existe uma porcentagem grande de chance da pessoa vir a ter. Se ela acrescentar, se ela tomar essa chance hereditária com hábitos alimentares e hábitos de vida que não são nada legais, né, nada saudáveis, essa chance vai dobrar, mais do que dobrar, ok? Por exemplo, se você já tem problema na família com diabetes e você tem uma vida completamente desregrada, de grande consumo excessivo de alimentos à base de carboidrato, né, uma alimentação pobre em, por exemplo, nutrientes como vitaminas, proteínas e sais minerais e rica em carboidrato, né, principalmente carboidratos industrializados, como eu falei, né, os doces, biscoitos recheados com refrigerantes, enfim, esse tipo de alimento, né, algumas bebidas alcoólicas, enfim, todo esse grupo de alimentos aí, e aí soma tudo isso a uma falta de atividade física, uma vida sedentária, a, a chance vai ser muito maior, certo? Então, você está a um passinho, vai estar muito próximo aí de desenvolver a doença. Então, quem tem casos, parentes próximos, né, avós, pais, precisa ter um cuidado redobrado para manter, para evitar, né, não necessariamente parar de ingerir carboidratos, mas sempre procurar ingerir um carboidrato mais saudável, né, frutas, verduras, frutas, legumes, tá, carboidratos mais naturais, vamos dizer assim, evitar os alimentos industrializados, adotar hábitos mais saudáveis de atividade, praticar atividade física, mesmo que seja uma caminhada, esse tipo de cuidado, né? Então, o foco é mais o foco é a prevenção desses casos, tá? Aí você vai ter uma chance diminuída, né? Essas chances vão diminuir muito de vir a desenvolver, tá? Então, o fator hereditário aí, ele é grande, né? Ele tem uma força muito grande, mas você pode evitar, ok? Você pode evitar. E, como fala aí, fazer o acompanhamento regular, medir a glicose do sangue. Depois dos 30 ou até dos 25 anos, quando fizer os exames de rotina, né, aquele hemograma, faz de glicemia também no laboratório, não custa nada, quer dizer, custa um pouquinho, mas não vai ser uma diferença tão grande assim. Começa a fazer, aí você vai ficar ligado nas taxas glicêmicas do sangue, tá? O tratamento, ele exige o uso diário de insulina ou outros medicamentos para controlar a glicose no sangue, tá? Então, quando o fígado, ele não produz nada de glicose, tem uma, uma produção muito baixa, né? A pessoa precisa ingerir medicamentos ou a própria insulina de forma artificial, tá? Para controlar essa taxa glicêmica, né? Para retirar essa glicose do sangue e armazená-la lá no fígado. Tá? A causa do diabetes tipo 1 ainda é desconhecida. Não existe uma causa, assim, o que é que causa? Aconteceu alguma coisa ali naquele organismo que fez com que ele tivesse diabetes. Não, é desconhecido. Né? A melhor forma de preveni-la, né? Eu estava falando agora de prevenção, é prática de vida saudável, alimentação, atividade física, evitar o consumo de álcool, né? Mas consumo exagerado, né? Aquela coisa de todo dia, enfim, ou beber como se o mundo fosse acabar, né? Enfim, tabaco, drogas em geral, né? Tudo isso vai ajudar a prevenir, né? Tanto quem tem
fator na família, quanto quem não tem. Porque se a pessoa não tem ninguém, nenhum parente próximo, né, não tem o fator hereditário ali para facilitar o processo, mas ela tem uma vida desregrada, ela pode vir a desenvolver. Muito mais difícil é tipo 1, mas provavelmente é tipo 2, né, que é muito, muito comum. Okay? Alguma pergunta com relação a essa diabetes tipo 1? Alguma colocação?